Só vou deixar você introduzir, porque. Hum. Ah, é proibido para menores o nosso podcast, não é? Vocês escutaram, né, o que ela falou? Ou não? Porque a Eu gente já vai espero que começar. esteja funcionando esses Porque a gente já vai microfones. começar assim. Esse episódio já vai começar assim, com esse tema de introdução. Sacanagem. E aí, pessoal? Tudo bom? Mais uma semana trazendo aqui conteúdos relevantes para vocês, para as nossas amigas, para os nossos amigos. Como que vocês viviam sem isso antes, até então, na vida de vocês? Eu não faço ideia, hein? Eu não faço ideia. Mas deixa eu falar uma coisa. Hoje o assunto vai ser bem... Porque eu já estava pleiteando falar isso com essa senhora jovem, que é... Há controvérsias. Sou jovem pra ser velho e velho pra ser jovem pra ser velho. Falando nisso, eu não vou abrir esse parênteses, senão a gente vai longe aqui. Okay. Mas eu escutei essa semana aquela música Forever Young, I want to be forever. Uma depressão, porque eu era young mesmo quando eu escutava. Quando eu tocava na rádio, eu era young mesmo. Mas a gente é young, amor. Aonde? Alma. Na ilusão. Alma. Imagina, a gente Um dia a gente vai falar sobre isso. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Mas eu acho que isso está muito relacionado a nossa percepção de autoimagem. Eu acho que sim. Não sei, mas vamos voltar pro tema. Não, eu acho que é legal esse tema também. Eu quero falar sobre um assunto... Nossa, como minha mão tá ressecada, gente. É péssima, o frio, né? É o frio. Que horror. O Pedro tá com 18, né? E aí fez 18 agora esse ano. E é engraçado como a gente... Bom, pelo menos pra mim. Vocês vão chegar ainda, né? Porque as crianças ainda têm uma idade... O Pedrão mais velho dos 9... Dos 9? Somos 9, não? Somos 9? 2, 4, 6, 8, 9. Caraca. O Pedrão mais velho. Nossa, Má, tá com frio? Não. Até eu tô. Eita. Eu vou aumentar. É, melhor. Porque aí não fica... O Pedrão mais velho, né? Da roda de filhos. E aí a gente entra num dilema agora, né? Porque assim... Eu tiro muito pelo que minha mãe fez comigo. Então, assim, a minha mãe, quando eu terminei o colégio, você vai fazer? O que vocês vão fazer? Você vai formar? Você vai fazer faculdade? Você não sei o quê. Então, assim, eu tenho muito viva na minha mente a minha mãe me cobrando. Que eu acho que essa foi uma época que eles fizeram isso com a gente, né? Porque, assim, eles queriam introduzir, não queriam que a gente ficasse à toa. E eu fui muito cobrada pela minha mãe. Então, eu acabei fazendo turismo. Saí do colégio, prestei vestibular, passei e fiz turismo. Fiz 1 ano e meio de turismo, troquei de faculdade, fui fazer publicidade e propaganda. E com o Pedro a gente tá muito, não muito tranquilo, mas assim, eu não quero jogar esse peso pra ele, né? Só, ok, 18, o que você quer fazer? O que você pleiteia fazer? Não sei, ok. Só que você tem o seu alistamento militar. Putz, eu esqueci disso, cara. Pra menino é cruel, hein? O alistamento militar. Então, assim, você se alista no ano que você faz 18 anos. Então, por exemplo, o Fê é de... 2012. Não, ele é... De que mês que ele é? Março. Março, é do comecinho. Então, assim, janeiro... 2 de janeiro ele já se alista. Jura? É. Com 17 para 18? Já se alista. No ano do... Tô sofrendo. Quer mudar o tema? Não. Não, porque assim, bateu muito forte em mim isso essa semana, por quê? Porque o Robson perguntou pra ele como é que tava a questão do alistamento dele. Ah, mas aí ele virou o ano e ele não se alistou? Não, ele se alistou. Janeiro desse ano ele já se alistou, certo? Tá. E aí ele se alista, e aí entra na fila, eu não sei como é que funciona isso, eu posso até eu preciso até ver com o meu irmão direitinho como é que funciona, porque meu irmão, ele ficou 6 anos na aeronáutica, ele foi chamaram ele nesse primeiro ano, aí ele foi.
E aí, deu um ano dele, eles perguntam, você vai continuar ou você vai embora? E aí ele continuou por mais 5. Então ele viveu aquilo durante 6 anos. E eu lembro que na época do meu irmão, assim, a minha mãe sofria muito. Porque minha mãe tinha medo, tinha receio, a gente escutava muitas coisas. Então, assim, isso ficou na minha cabeça para sempre. Para sempre, a vida toda. Alguns anos atrás, eu estava assistindo o Fantástico e foi uma leva de reportagens falando dos maus tratos que tinham dentro dessas bases. Pois é, eu queria até entrar nisso e perguntar o que que faz? Ele se alista e o que que acontece dali pra frente? Pois é, eles chamam, tem uns que são, esqueci o nome, eles são, não é renegado, que foi renegado não é ótimo, né? Mas eles são dispensados, né? E outros são chamados. Que é o que a gente sempre torceu pra acontecer com as pessoas ao nosso redor. Exatamente. Serem dispensados. Exatamente. O meu irmão, ele foi, chamaram ele cumpriu. O Pedro, ele está, ele se alistou no começo do ano e a gente está esperando essa resposta que não veio ainda. Estou torcendo para que ele seja dispensado. Mas por quê? Porque na minha cabeça eu tenho essa visão da área militar, né? Então, assim, estou te entregando meu filho com 10 dedos das mãos e dos pés, bonitinho, perfeitinho, e eu espero que vocês me devolvam ele assim. Caso isso não aconteça, onde eu grito? Quem eu vou precisar estar matando? Ai, eu tô rindo, mas eu acho que é de desespero. Não, mas é exatamente isso. Se acontece algo no meio do caminho, o que a gente faz? Pois bem, a gente visitou o EEAR, que é uma escola de especialistas da aeronáutica, né, que fica aqui em Guaratinguetá. E a gente foi ver a estrutura, tal, inclusive teve uma formatura que a gente foi presenciar. Cara, é outro mundo. Você entra naquele lugar, você tá em outra atmosfera, outra, né? Então, assim, e o meu irmão veio conversando muito com a gente sobre isso. E foi da aeronáutica. Da aeronáutica. O Pedro foi? Foi. Ele foi com a gente, porque qual o intuito? Apresentar isso para ele. Porque ele precisa ter possibilidades. O que você vai ser? Você vai ser jogador de futebol? Talvez não. Por conta da idade. Então, assim, ele jogou futebol a vida inteira. Por conta do quão limitado é esse universo. Exatamente, né? Hoje é só quem indica, se você vai lá, você banca. Então, assim, vai dar? Não vai dar. Tá com 18, o que você vai fazer? Né? Hoje ele faz cursos direcionados à engenharia, da engenharia civil, né? Então, assim, é isso que você vai fazer? Não sabemos, ok. Então a gente vai te mostrar a gente vai te dar um outro parâmetro. Eu acho que é importante ele, né? Exatamente. Fomos até lá. Conhecer incrível. o universo, assim. Porque é uma coisa que eu penso. A limitação que a gente tem enquanto pai e mãe. Exatamente. Se a gente não tomar cuidado, a gente oferece um universo muito limitado para os nossos filhos, exatamente, né? Exatamente. Igual eu mesma não tenho o menor conhecimento de nada disso, entendeu? Então, e aí ele foi. Ele, assim, primeiro ele ficou assustado, porque assim, você não acha que é assim? Porque eu, enquanto mãe, tenho uma visão que realmente foi quebrada hoje. Entendeu? Tipo, conversando com meu irmão, conversando com pessoas lá, no dia que a gente tava lá. Então, assim, você fala assim, ó, então realmente mudou. Então você ouve que mudou. Tiveram realmente muitas histórias, tiveram, né, muitos contratempos alguns anos atrás, mas hoje realmente você vê que as coisas mudaram, né? Então, assim, e essa é uma escola especialista de formação da aeronáutica. Então, assim, você não entra lá como soldado cabo, você presta um concurso, você tem que estudar. É sinistro. Você presta um concurso para entrar e você já entra como sargento. Então, assim, você já entra como um patamar maior para você não ter essas adversidades aí. Para as mães não ficarem tão preocupadas e tá tudo. Meu Deus. Então a gente apresentou isso para ele, realmente foi muito bacana, né? A forma como os adolescentes, os jovens, né? Porque ela é dos 18 e você pode prestar até os 25 anos. Então são jovens, né? A forma como eles se portam, a forma como eles tratam as pessoas que estão lá, a organização. Eu pensei tanto na Maria Alice. Porque assim, as meninas, assim, eu não sou... Já falei pra vocês, eu vou viver falando isso pra vocês, que eu só passo base em alguma coisa quando eu venho pra cá. Sim. Né? Porque eu não sou desse mundo, pessoal. Não gosto, não tenho.
Mas a minha filha, ela é dedicada a isso. Ela gosta de maquiagem. Ela é menina. A minha filha é menina, entendeu? Ela gosta de uma maquiagem, de um bom penteado, entendeu? Ela gosta de estar bonita, de estar arrumada. Não que eu seja desleixada, eu não sou isso. Não tô aqui legalzinha pra vocês? Contra a minha vontade, que eu poderia estar de pijama assim, mas tô aqui arrumadinha. E eu pensei tanto nela porque as meninas são engomadas. Elas são perfeitas. A roupa, o caimento, o cabelo, o coque, porque aí vem o cap, vem... Pensei até ficar lá. Mas aí o sargento, 15º sargento, sei lá, falou assim, senhora, não vai tá dando. A senhora acha que é jovem, mas a senhora não é uma senhora. Pois é. E aí, o grande dilema Eu tô falando que a gente não é jovem, eu tô dizendo. Você é jovem de espírito, meu amor. Eu tô aqui, eu sou uma Peter Pan. Mas o RG, que não existe mais RG, agora é só CPF, tá vendo? Já entrega nós. Você sabe o que eu ouvi? Se você dá o número do seu celular falando 9, tananana, você é velho, porque pra quem já nasceu... Você só dá os 8. Já dá o número inteiro, entendeu? Porque não tem esse 9 que foi colocado depois. Pra ele é aquele número. Tá bom. Como você dá o número do seu celular? A partir de agora, você vai dar 8, 7. Não é isso. Você não faz 9 e essa pausinha antes de falar o restante. Ah, você fala 9, 8, 10? Eu falo 9. É como eu falo. Não precisa. Porque pra quem veio depois desse 9, já tá com celular, meu bem. Isso já entrega nós. Entendi. Tá bom, voltemos pro assunto sério. Não. E é sobre isso, entendeu? Sobre a nossa responsabilidade, né? No âmbito dessa inserção dos nossos que vai filhos, ser quando o crescer. que vai ser, e é muito louco. Como a gente apresenta isso para eles. Que eu vou ser quando crescer, né? E com a nossa percepção, porque assim, eu realmente sempre tive, até por conta, que meu irmão, ele é meio, tá? Meu irmão não é normal. Meu irmão, ele teve um negocinho lá. Aí ele vai falar assim, ai, nossa, você está falando disso? Tô, porque a gente viveu e a gente sabe. Meu irmão, ele é meio perturbado das ideias. Quando ele tá puto, sabe o que ele faz? Assiste Bop. Gente, quem em sã consciência tá puto assiste Bop? Faca na caveira. Meu irmão. Ok. Então, assim, então na minha cabeça, e vendo o que a minha mãe passou, você fala assim, cara, tomara que ele seja dispensado. Mas, quando você vê o que eu vi, você fala assim, gente, pera. A médio prazo, o meu filho pode estar tão bem. E quando eu digo bem, é bem financeiramente, estruturalmente, de conhecimento mesmo, porque assim, ali você entra e você tem várias raízes, você pode ir para onde você quiser. É um universo. Sim. E assim, estou privando meu filho disso por conta de um cagaço meu? É injusto, né? É injusto pensar isso. É verdade. Não é? Uhum. E aí, assim, o que se faz? Tó, filho, vai lá. Vai lá. E aí? Põe nas mãos de Deus. Você tem uma conversa... Não, tô falando real. Não, Posso sim. falar? Uma conversa bem íntima que você fala, Deus, se for melhor pro meu filho, que faça ele ser chamado, convocado. Eu tô falando porque eu entrei com aquela medicação de alto custo pro Felipe, Sim. que eu achava que ele seria reprovado, que os exames dele trariam uma reprovação nisso. E eu fui nessa farmácia de alto custo com esse pensamento. Eu falei, Deus, eu não sei se é o melhor pro meu filho tomar essa medicação. Mas se ele receber uma negativa, eu vou entender que foi o senhor que achou que ele não deve tomar. Porque o meu eu de mãe não estava dando conta de decidir se sim ou não, entendeu? Eu pensava, e amanhã eu vou olhar para mim e falar, eu podia ter intervido numa situação que eu preferi me ausentar e deixar a vida levar, ver o quanto ele vai crescer, se não vai crescer. E aí eu falei, Deus, tá nas suas mãos. Se eu tomar uma negativa, eu vou entender que é o senhor que acha que ele não deve seguir por esse caminho, entendeu? E às vezes eu tenho essas coisas com Deus também, eu não sei se você vai lembrar
quando eu fui para fazer a minha primeira gestação também, eu tive essa conversa com ele, que era para eu resolver que médica que eu ia dar continuidade, e eu tive uma resposta bem forte ali. E eu acho que às vezes é isso, você abrir o leque, como você está fazendo. Eu acho que talvez essa formatura foi mais importante até para você do que para o próprio Pedro. Pensei nisso também. Para desmistificar a coisa, né? Exatamente, porque realmente é muito difícil, né? Você dar o seu filho é diferente de você falar, vou fazer engenharia, pancada, né? Vou fazer engenharia, vou ali fazer uma faculdade, vou me virar para trabalhar. Ok, seu filho está indo e vindo para casa. Uma vez que você entrega o seu bem mais precioso para o Estado, o mínimo que você quer é que o Estado te devolva, certo? Sim, mas nas condições vai tomar que ele pancada ali da vida. Não, vai, né? Porque não é só flores. A Heloísa, minha filhada, ela fez um curso que ela falou isso, ela falou, e aí teve um acampamento, e do acampamento eu não participei, porque era pegado o negócio, sabe? E mesmo sendo pegado, mesmo para tomar pancada, mesmo para sofrer, você presta a prova e tem que passar, você tem que conseguir entrar ainda, sabe? E ela, não sei se ela não teve a pontuação suficiente, eu não sei porque que ela não foi, não deu continuidade, mas ela falou, mas no fundo, porque te coloca no meio do nada pra se virar, sabe? Na natureza. Tipo, é uma coisa de louco. Eu lembro que o meu irmão, teve uma vez que ele chegou, ele falou que ele comeu o negócio do tomate. O tomate tem a parte de cima e a bundinha, certo? Sim. Ele comeu aqui. Que a gente corta e joga fora. Que a gente corta e joga fora. Porque assim, você tá no meio do negócio, você não tem o que comer. Você vai comer o que a gente joga fora. E ele, então, ele viveu esse tipo de situação? Viveu, pô, sim, camuflados, caramba. O Tarcísio fez uma coisa de coisa. Entendeu? Não foi só, eu tô aqui, vou tirar a hora. Não, não foi. Ele viveu essa parada por 6 anos. Nossa. E assim, o pessoal acha que até é brincadeira, mas não é. O meu irmão, não é que ele é sequelado, não é nada disso. Mas, tadinho. Mas assim, você vem com traumas. Você já imaginou? Tipo, você tá num quartel, à noite, chovendo, tudo escuro, você tem que estar ali, armado, atento, entendeu? Para ver se não acontece nada de errado. Se acontecer, o que você tem que fazer? Assim, você está em constante estado de alerta. E é dessa fase, e é desse momento que eu realmente, assim, claro, se chamarem, tem que ir, não tem que fazer, não posso colocar meu filho no bolso, né? Ele só não iria, por exemplo, se eu fosse mãe solo e tivesse a Maria. Aí eles não chamam, entendeu? Porque eles entendem. Tem outras situações que sim, tem várias, Tipo, estar trabalhando, eu acho que já não chama. Chama e o trabalho tem que pagar o coisa dele enquanto ele estiver lá. Jura? Opa! Será? Aham. Porque tem Tanto é que ele é registrado pra chamar. Tanto é que ele é registrado pela empresa. E se chamarem ele tem que ir se apresentar e a empresa tem que terminar o contrato dele pagando ele. Entendi. Entendeu? Então, assim. Quando tá lá servindo, ganha alguma coisa? Recebe alguma coisa? Ganha. Já enquanto tá, tipo, no treinamento lá. Sim. Entendi. Eu acho que é um pouco mais que o salário mínimo. Entendi. Um pouquinho mais que o salário mínimo. E tipo assim, eu não sei, vai e volta pro lugar todos os dias? Depende. Ou fica... Tem dias que. Tem semanas que você fica e vem no final de semana. Tem dias que você vai e volta. Tudo depende da sua escala de trabalho. E fica na sua própria cidade? No primeiro ano, sim. Se você decide, por exemplo, a gente deu. Só é obrigado. Olha eu. Calma, Milena, respira. Só é obrigado a ficar por 1 ano? Por 1 ano. Aí depois ele vai eles te perguntam. Fazer carreira, né? Seguir carreira. Exatamente. Eles te perguntam: você quer? Não. Foi um prazer. Você quer? Quero. E aí você começa a ver caminhos para você. Aí de cabo você vai para soldado, ou de soldado para cabo, uma coisa assim. Mas aí você vai subindo patentes, entendeu? Mulher tem uma aliviada na situação? Eu acho que não, Mi. Eu acho que não deve ter aliviada de nada, não. Ai, mulher já não é aliviada em muitas coisas. Então, precisava continuar sendo, né? Eu sou a favor de ser aliviada. Eu não sou feminista. Eu não acho que é direitos iguais, não. Eu acho que a gente precisa de uma vantagenzinha.
Desculpa, falei. Pronto, falei. Não que eu não concorde com Ah, eu ela em gosto- alguns sentidos, Eu queria que entendeu? no exército alguém abrisse a porta e me falasse primeiro as mulheres. Claro, meu A comida amor. tá ruim. Não, toma a minha pra você. Alguém avisa pra ela que... que não. Não sou que feminista. Desculpem. Pra quem eu Não, eu quiser também não sou, tá? decepcionar. Eu também não sou, mas vamos com calma aí, né, pessoal? É um tema que a gente pode pegar uns negócios assim, ó, e listar. Nossa, vão linchar, Nossa, gente. eu acho que não vai dar bom. Não vai dar Eu bom. quero saber quem foi a louca Melhor a que gente queimou voltar pro os- exército, é. Não vai dar Queimou bom. a parada aqui. Se eu falar tudo o que eu penso, eu acho que a gente não tem mais inscrito. Cegar. Não, e aí foi isso, sabe? Eu fiquei realmente pensando muito no sentido de, tipo, o quanto a gente acolhe, né? E aí você vê que eles estão crescendo, você vê que eles estão criando asas, você vê que, assim, eu olho pro Pedro e falo assim, gente, é um homem já, né? Tipo, faz tempo que você viu ele? Não, né? Não, vim em abril. Você viu quando? No aniversário ele Da foi. Sossô. É, Da Sossô, você vê que ele Acho tá. que foi o último dia. Pois Enorme, ele tá enorme. é. E assim, ele já toma. A gente deixa ele tomar decisões. Claro, ele conversa muito com a gente, ele tem um. Ele tem uma tratativa muito gostosa com a gente, assim, os dois, na verdade, né? Assim, óbvio, eu acho que tem coisinhas que eles não comentam, que guardam mais pra si, mas acho que quando o negócio aperta, que foi o que já aconteceu algumas vezes com o Pedro, ele sempre veio até a gente deixa eles tomarem decisões, mas realmente essa coisa do 18 anos do filho, você fala assim, gente, Sim. como é que você faz? Eu Como é que já você antecipo libera? esse dilema já. E sempre me desesperou um pouco pensar nisso. Por causa que eu acho que 18 anos é muito cedo pra você escolher o que você quer ser da vida. Exato. Tanto que a gente vê um monte de adultos fazendo transição de carreira, né? Que Porque pra mim é frustração. eu acho assim, a gente com 18 é muita imaturidade pra você escolher a profissão da sua vida. Porque acho que foi o que a minha mãe fez, assim, sabe? Tipo assim, você tem. Eu tenho Mas o ela quê? não estava errada, Não era a tava. época, né? Eu não condeno também. Aquela época, eu fiquei 2 anos sem estudar, depois que eu terminei o terceiro colegial. E quando estava no segundo que eu não estava estudando, a minha mãe falou: ó, o ano que vem você vai fazer alguma coisa, nem que seja culinária, mas você vai tirar essa bunda do sofá. Passava o clone na época, e entreguei a idade. E ela falou: mas não vai ficar aqui no meu sofá assistindo clone, não. Você vai pra faculdade, entendeu? Porque eu saía do trabalho e, tipo, acabou o dia, não estudava. E aí foi quando ela. E eu penso que se não fosse a atitude dela, talvez eu não tivesse feito faculdade, entendeu? Não, sim, eu acho que tem Então eu peso. acho que, assim, nós enquanto pais, eu acho importante a gente saber que pra gente é importante também, não a pressão, mas isso que você tá fazendo, o apresentar possibilidades para que eles possam ir pra frente, sabe? Que eles possam continuar caminhando. Foi uma experiência bem bacana, assim, eu acho que ele pode. Eu acho que agora ele saiu desse lugar cansado, porque a gente saiu muito cedo, coitadinho. Mas ele saiu com. Eu acho que não determinado ainda, porque eu acho que em algumas questões ainda pega ele ali, sabe? Eu senti ele meio confuso com algumas coisas que foram Vocês faladas. já tinham entrado nesse assunto com ele antes? Porque é muito novo, muita novidade. Esse ano. Não, mas assim, você falou, ele saiu de lá meio confuso. Ele já tinha tido algum contato com isso? E vocês já tinham Contato que a gente teve nesse dia, não. até de conversa sobre o assunto? Só com o meu irmão. E o meu irmão sempre falou assim: olha, eu vou estar aqui para poder te ajudar. O Robson também fala muito com ele sobre isso, fala que ele acha importante, ele acha interessante, que é uma área que, né, se você for parar para pensar, é uma área que você vai trabalhar, vai se aposentar cedo e vai se aposentar bem.
A gente tá falando a gente tá falando eles são servidores públicos? São, né? Eu O acredito militar que sim. é, né? aham. O militar é, né? Aham. Então, assim, e dependendo da sua patente, gente, eu vi um brigadeiro. Um brigadeiro. Eu Saindo do comia. carro. Não, ele não era bom de comer. Porque ele era meio grisalho, assim, não era legal. Eu comeria, amo brigadeiro. Então, assim, o posturado, sabe? Ele desceu do carro e aí tem a apresentação de toda a infantaria. Olha, foi a coisa mais linda. E você fala assim, gente, como pode, né? Como que pode, dentro de algumas células, assim, terem pessoas tão mal intencionadas, assim, de judiar mesmo, porque tem uma cena muito, muito forte na minha cabeça, que eles colocavam os meninos emparedados assim, e vinha com a mangueira e dava de água gelada assim, a época era inverno, e os meninos não podiam gritar, sabe? Eu falo assim, gente, É. olha, o que uma mãe enlouquecida faz? Ah, eu nem sei. Eu nem sei, não posso nem falar, porque se acontece, aí falar que fui eu. Mas eu não sei. Então, assim, isso ficou muito na minha mente. Mas foi um dia muito proveitoso, assim, sabe? No sentido de conhecer, de escutar algumas histórias ali, de ver aquela galera se formando mesmo. Assim, falou assim, olha, gente, é bom, né? Dá certo. Tem alguns lugares que realmente. Era muita gente? Nossa, tinha para mais de 150 alunos. Que legal. A coisa mais linda. Depois eu vou te mostrar as fotos. Que legal. Todos de terno branco, cap A gente nem branco. pensou de pôr, né? Ai, mas a Milena vai colocar no final pra vocês. Eu Porque gosto de ela fazer ama isso. Eu editar amo vídeos. edição. Um F5 passando assim, deixando a gente surda. A gente não, né? Porque tem idade, né? Eu falava assim, gente, isso vai me ensurdecer, pelo amor de Deus. Deu tempo, produção? Ih, gente, deu tempo, hein? Não era jovem? Agora não é de idade. Sou jovem pra ser velha e velha pra ser nova. Ela gosta da Sandy, hein, gente? Fica a dica aí pra um vídeo aleatório aí pra vocês, tá? Mas eu achei legal, eu acho que é uma coisa pra gente pensar muito sobre. Como ela falou, o Pedro é o mais velho, mas nós mães tem uma hora que dá uma bagunçada e o que eu faço com esse ser? O que vai ser da vida dele? Então eu acho que é um assunto que mexe com a cabeça de todas as mães que têm filhos que passam, vamos dizer assim, que entram na adolescência. Eu acho que a gente já começa a ter. Eu acho que é o essas- não. Esses pensamentos mesmo. Acho que é o não. É o não ser tão incisiva para uma decisão, para eles tomarem uma decisão, mas também não ser tão mole, no sentido de tipo, vou ficar 2 anos aqui e a minha amiga foi fazer um curso de culinária. Mentira, ela não fez curso Sim. de culinária, não. Ela é psicóloga. Vocês respeitam a minha amiga, tá? Não, e agora não Que é nem ela- culinária, né? É Gastronomia. Ah, meu amor, cozinha. É isso. Cozinha, meu anjo. Que fazer? Não, agora. Meu Deus. Que isso, gente? Desculpa. Agora ele fala? Ah, é. Era meu marido. Gente, depois dessa, a gente tem que atender o Fernando. Por quê? Porque se a gente não atende o Fernando, olha, se vocês soubessem quantas vezes eu Baixa já o exército atendi. aqui. Pegar o gancho. Quantas vezes a gente já teve que atender o exército? Porque ele é um puro exército, assim. Inclusive, ele acabou de chegar. Eu sou apaixonada por ele. Tchau! Gente, obrigada!